Olha, pra te falar a verdade, nem me lembro assim quanto que eu tinha, né? Mas eu tô chegando agora a 13 centímetros flácido, entendeu? Na base, entendeu? E porque são três circunferências que o doutor pede, três medidas, quer dizer, que o doutor pede, que é na base, no meio, né? E também no comprimento dele, sempre flácido. Então eu tive bastante respostas assim de 3 centímetros assim, a mais, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tinha 10, né? Eu tinha 10 e agora eu tô com 13, né? E assim, eu quero te dar esse spoiler aqui, que eu acho que não pode ser que convenha ou não, mas assim, eu estava impossibilitado de fazer sexo, né? E recentemente eu fiz, né? Quem fez gostou, aprovou. E depois que eu fiz o sexo, que teve toda aquela manobra que exige o sexo, eu senti que deu uma engrossada a mais, entendeu? E aí, Bruno, vamos entrar na questão da cirurgia. Como você conheceu a técnica do overbanks? Quem te explicou? Como foi que você falou assim, vou encarar essa cirurgia? Pois primeiramente não é uma cirurgia, né? É uma harmonização íntima, né? No pênis, peniana, onde me despertou o interesse, né? Me despertou a curiosidade, para falar a verdade, né? E para o aumento, né? Para o aumento da circunferência. Em várias pesquisas que eu fiz, o Overpants do Dr. Vitor me abriu as possibilidades de procurar ele, né, para poder fazer esse procedimento. E para mim era um procedimento de curiosidade para melhorar o que já estava bom, né? Eu já fui capa de revista, milhares de pessoas já me viram pelado, já viu como é que era antes. E eu gostaria de estar melhor, sabe? De melhorar, já que tem essa possibilidade, e com toda a atenção, cuidado, né? E explicações que a equipe do Dr. Vitor me deu, fez com que eu escolhesse a fazer esse procedimento e também quebrar tabus, né? Porque eu quis também mostrar para todos, também incluindo esse meu trabalho de influenciar pessoas, aqueles homens que têm um preconceito ou têm uma vergonha de procurar, né, uma harmonização peniana para poder até mesmo corrigir algo que atrapalha o dia a dia dele, né, que atrapalha a vida dele, que pode sim dar uma melhora, né, dar uma melhora para um médio período, mas que faz a diferença, com certeza, como fez a diferença para mim, que não tinha esse problema, mas deu uma melhorada boa de quando eu fiz. É um procedimento bastante confortável, né? Vai fazer anestesia local e aí, a depender do tratamento, a gente já vai realizar. Geralmente eu faço primeiramente um preenchedor com ácido hialurônico, que faz assim engrossamento, né? E finalizo com a toxina botulínica para fazer o destravamento, né? Que a grande maioria dos homens tem algum tipo de retração, algo do tipo, quando tá frio, enfim, estresse, e aí a toxina faz esse relaxamento. Então, 90% aí dos procedimentos são preenchedores e toxina botulínica. E, Bruno, a galera que está te assistindo deve começar a ter alguns tipos de curiosidades na cabeça, né? Então, quando você procura o Dr. Vitor para sanar curiosidades, que tipo de curiosidades você tinha? O que você queria ali entender para falar, pô, eu vou fazer essa harmonização? A primeira pergunta é: será que vai continuar funcionando normalmente? Esse é o medo que a maioria dos homens tem, né? Mas hoje tá muito divulgada as informações, então as pessoas sabem que é uma técnica bastante segura. Mas esse é o primeiro receio, e sim, ainda pelo menos o perfil dos nossos clientes aqui, eles têm tem muitos pacientes que falam: olha, eu demorei um ano para tomar coragem para buscar. Tem ainda, apesar de a gente falar muito do assunto, ainda tem um certo tabu. Então, o paciente ele chega às vezes tímido. Hoje isso
está mudando muito em relação a 10 anos atrás. Eu tenho muitos pacientes que vêm com a esposa ou vêm com o companheiro e quer tirar selfie dentro do consultório para mostrar para as pessoas que estão fazendo. Então mudou, mas no geral ainda existe um certo receio, obviamente, e também no perfil da nossa clínica de pacientes é um paciente que nunca fez nenhum outro procedimento estético. Então esse vai ser o primeiro procedimento estético que ele vai fazer. Sim. Na verdade, eu tinha alguns receios também, né? Porque, assim, nós homens, a gente tem receio, tipo, será que depois que fazer essa harmonização, será que a gente vai perder a ereção ou não vai estar bom na hora H? Então, eu tinha esses receios. E esses receios foram sanados com tranquilidade, porque é algo que não acontece, né? Inclusive, eu posso relatar aqui que no primeiro dia mesmo, depois de ter feito o procedimento, eu já tive uma ereção involuntária, mas eu já tive uma evolução, então ali uma ereção que eu vi que não tinha realmente problemas nenhum em questão da ereção, que era um medo que eu tinha. Agora, algumas dúvidas que eu tinha era a questão de, será que vai aumentar no comprimento? Mas não aumenta no comprimento. É bom deixar isso claro para as pessoas que ereto não aumenta. Aumenta um pouco no pênis flácido, né? Quando ele está flácido, para você que gosta de usar uma sunga e tem aquela vergonha de não dar um volume, ali pode te ajudar um pouco esse procedimento, a você ter um pouco mais de volume em questão dele flácido, né? Porque, na verdade, o aumento é na circunferência em volta, né, do pênis, que fez bastante diferença para mim, né? Que eu também não tinha ele fino, mas ficou ainda melhor que estava, entendeu? Então fez a diferença para mim, porque é um procedimento instantâneo, né? Assim que você já faz o procedimento, você já vê o resultado ali na hora, onde você vê em questões de medidas, né? E aí com a recuperação, que no caso a minha recuperação é de 15 dias, né? Após isso, aí eu já posso fazer sexo ou qualquer coisa assim, tipo masturbar, que antes disso você tem um período que você tem que ficar mais em repouso, mas assim, em termos de ver o resultado, você consegue ver no dia mesmo. E você está falando, né, que então ele aumenta a circunferência. Quanto você tinha e quanto você ganhou com o procedimento? Olha, para te falar a verdade, nem me lembro assim quanto que eu tinha, né? Mas eu tô chegando agora a 13 centímetros flácido, entendeu? Na base, entendeu? E porque são 3 circunferências que o doutor pede, 3 medidas, quer dizer, que o doutor pede, que é na base, no meio, né? E também no comprimento dele, sempre flácido. Então, eu tive bastante respostas, assim, de 3 centímetros, assim, a mais, entendeu? Então, assim, eu acho que eu tinha 10, né? Eu tinha 10 e agora eu tô com 13, né? E, assim, eu quero te dar esse spoiler aqui, que eu acho que não... Pode ser que convenha ou não, mas, assim, eu estava impossibilitado de fazer sexo, né? E, recentemente, eu fiz, né? Quem fez gostou, aprovou, e depois que eu fiz o sexo, que teve toda aquela manobra que exige o sexo, eu senti que deu uma engrossada a mais, entendeu? A gente pode ter uma melhora no comprimento do pênis em estado flácido, por conta da toxina, desse destravamento, então pode ser de 1 a 3 centímetros, vamos dizer assim, de destravamento. E a circunferência, eu falo que o céu é o limite, quanto mais a gente colocar de preenchedor, mais ele vai engrossar. Mas a média, a gente sempre parte para um ganho mínimo de 3, 3,5 centímetros, e a gente tem casos aí de 5,5, 6, 7 centímetros. E, Bruno, você é um cara bem mente aberta, né? A gente, no começo do papo aqui, você se apresentou falando que sempre incentiva as pessoas a se cuidarem. Para você, então, não teve tabu, assim, vou mexer numa área íntima minha. Para você foi tranquilo? Foi tranquilo, sabe por quê? Pelo exato motivo de ter já aparecido numa revista, né? Ser capa de uma revista masculina, né, nacional, não é para qualquer um, sabe? Não é só por causa de corpo, não.
é uma coisa que dá uma ênfase muito grande você expor ali, principalmente no passado, porque hoje em dia tem muitas facilidades, né? Você tem os aplicativos, as pessoas mandam fotos um para outro através de um WhatsApp, por exemplo, e antes o tabu era muito mais difícil e mais preconceituoso, eu acho, né? E eu fiz 2, 3 capas da revista G Magazine, então, para mim foi tranquilo, porque assim, eu já tive essa exibição antes e agora estou fazendo essa exibição também para me poder melhorar o que já estava bom, né? E trazer com que os homens também, aqueles que têm preconceito e têm até mesmo um tabu ou vergonha ou dificuldade de ter esse pensamento que não está bom para ele, mas agora tem essa oportunidade, né? Simples, eu acho, que é essa harmonização, de melhorar o aspecto, né? Não só do engrossamento, mas também da questão de autoestima mesmo do homem, sabe? Porque melhora. Eu estou me sentindo melhor, estou me vendo mais bonito, pelado, entendeu? Então, assim, isso é legal para o homem e acredito também para as mulheres também que veem, ou a parceira, e também as mulheres também fazem esses procedimentos, né? Quantas mulheres aí estão fazendo procedimentos íntimos, né? E já fazem só, por exemplo, as mulheres, olha você ver, quantas mulheres, ou até a maioria das mulheres, colocam silicone nos seios, né? E agora chegou a vez do homem fazer esse procedimento, que é onde que o homem é considerado viril ali, que é a região masculina, né? Então, eu acho sensacional essa possibilidade de melhorar a sua autoestima e melhorar seu ego, né? Como homem, de se ver e estar ali contente do que está acontecendo e do procedimento que você fez. E Bruno, conta aí pra gente como foram esses ensaios para a revista da AG. Quando foi? Como que você estava naquela época? Conta pra gente um pouco dessa fase. Pois é, eu venci, né? Eu fui convidado, eu me inscrevi no passado, em 2006, para participar do reality show O Jogo da Sedução da Band, que o Otávio Mesquita que apresentava, né? Foi um reality show com mulheres escolhidas pela Sex, né? A revista da época, e os homens entravam lá no reality show para poder, inscrito como o BBB, como os outros reality show que tem por aí, e eu fui convidado, né? E aí eram duplas, mulheres e homens, uma mulher e um homem, disputando o programa para a mulher que vai ser a mais sedutora, e eu era o seduction coach, o treinador de sedução de uma dessas mulheres, e a gente chegou até a final e graças a Deus eu fui o vencedor. A partir disso, né, eu fiquei conhecido no Brasil e fui convidado pela revista G Magazine, que naquela época estava completando 10 anos de revista, que já era um sucesso absurdo, né? Para mim foi algo assim inovador, porque nunca me imaginei estar pousando pelado numa revista masculina. E aí eu fiz a revista foi feita na praia do... Eu tô até com uma capa aqui, se você quiser eu posso mostrar para você. De Ilhabela, né? A gente fez as fotos em Ilhabela. Foi um ensaio até meio difícil para mim de início, porque é um ensaio em área aberta, né? Então, assim, era tudo mais difícil. Hoje, a gente não tinha essas facilidades que a gente tem de ver um vídeo pela internet, pelo celular. Eu tinha que, para ficar daquele jeito, eu tinha que ver revistas pornográficas da época, onde eu tinha que folhear ali para ficar armado, para poder fazer as fotos, entendeu? E a minha surpresa, que eu pensei que era só um trabalho que ia ficar ali, né? E foi um sucesso estrondoso na época de 2006, onde um mineiro, né? Um mineirinho como quieto aqui, que tinha feito a revista G Magazine, e foi um sucesso, todo mundo gostou muito. Em 2017, existiu a revista especial Os Mais Gatos e Melhores da revista, da época, né?
e eu estava lá entre eles, né? Entre os melhores dos últimos anos. E, mais uma vez, eu estava estampado dentro dessa revista com fotos inéditas desse primeiro ensaio, onde eu fiz na Ilha Bela, né? Num lugar externo. Quando foi em 2009, eu de novo fui convidado para a revista, mas dessa vez porque os leitores estavam querendo ver o Bruno Canaan um pouco mais experiente, um pouco mais com cara mais de homem, apesar que eu era muito novo, ainda tinha 26 anos, mas quando eu fiz minha primeira revista eu tinha 23 anos. Então, assim, eu já estava um pouco mais experiente, e aí eu fiz umas fotos também em 2009, num bar em São Paulo, e também foi um sucesso muito grande na época, onde eu participei de vários programas de TV, na época Gugu, Gilberto Barros, programa do Leão, aquele programa do Tubo d'Água. Então, assim, foi uma fase muito legal da minha vida, onde eu pude ter experiências, né, de trabalhos de nível nacional e ter um destaque muito grande naquela época, onde me impulsionou, né, a continuar até hoje trabalhando com isso, né, na área artística, agora como influencer, e depois abriu portas também no teatro, né, eu me tornei ator de teatro, de comédia, fiz 3 peças de teatro que foi longínquas, né, durou 3 anos, outras 5 anos, foi muito bom para mim, para minha experiência também de vida e experiência artística, né? E hoje eu estou aí como influencer digital, cada vez crescendo mais, fazendo as minhas influências e tendo bastante engajamento e credibilidade pelo Brasil e pelas empresas que eu venho representando. E, Bruno, você estava comentando, né, que a gente estava comentando aqui no começo do papo que hoje a cabeça está mais aberta, as pessoas estão mais propícias a discutir sobre inovações, o procedimento estético, o posar nu. Posar nu em 2006 foi algo que você temeu ou você falou, é agora, é o meu momento, eu vou aproveitar? Olha, eu vou falar uma coisa que para você vai nem acreditar. Você sabia que eu não tinha noção nenhuma disso? Eu não tinha noção de nada disso, sabe? Para mim eu fui meio que leigo, meio sem experiência, porque só para você ter uma ideia, eu sabia da existência da revista, só que eu nunca tinha pego uma revista e folheado, né? Eu sou hétero, então assim, eu não tinha costume de ver essas revistas, não tinha mesmo. A revista que eu via esporadicamente era Playboy e a Sex, mas também não comprava a revista. Eu via, às vezes, de amigos, primos, mas a revista de magazine não tinha contato. Então, quando ela veio para mim, o convite, eu tive que comprar a revista, folhear e falei assim, é isso aqui que eu vou ter que fazer. E eu não sabia a proporção que era, por que o homem ia lá ver a revista, ou a mulher ia ver a revista e ia ficar naquele desejo ali, entendeu? Então, não tinha essa cabeça. Depois, na segunda revista, que eu tinha já toda essa experiência. Então, assim, foi tudo assim, tranquilo, não teve nenhuma intervenção ou preocupação ou algo que fosse que me tirar de possibilidades de fazer a revista. Eu fiz pelo valor financeiro na época, né? E também por oportunidade de crescer, né? Como artista, onde eu tinha terminado de participar de um reality show e ser o grande vencedor. Eu ia te perguntar isso do cachê, né? A gente ouve as musas da Playboy falando que ganharam carro, um apartamento. Pro Bruno, o que deu pro Bruno? Quando foi que o Bruno ganhou? O que o Bruno fez com essa grana? Olha, eu consegui comprar um carro na época, sabe? Um carro básico da época. Só que, assim, para quem falar com você, e eu fiz 3 capas, na verdade foi 2, né? Mas, assim foi 2 capas e estive mais em uma. Para quem falar com você que recebeu mais do que a mulher, é mentira. Porque as mulheres recebiam muito mais na época, entendeu? E os homens recebiam, acho que nem a metade do que elas recebiam, né? Mas eram cachês bons, né? Para a época. Eram cachês bons para a época.
Pelo menos naquela época ali, principalmente dos 10 anos, em 2006, aí, meados de 2006, era ainda bom. Depois de 2009, que eu fiquei sabendo que não era muito bom, até que então a revista acabou, né? Não existiu mais. Mas eram cachês bons, mas nunca superado que as mulheres recebiam, principalmente na Playboy. E você até contou aí um bastidor, né? Que você precisou do apoio de uma revista lá. Dá para falar que esse foi o maior perrengue para fazer as fotos ou teve mais? Teve mais perrengue. Porque a primeira coisa quando você chega para poder fazer um ensaio fotográfico desse, principalmente sem experiência nenhuma e nunca ter feito isso, é quando você chega num ambiente, ainda bem que tinha poucas pessoas, né, envolvidas para poder fazer, que era o fotógrafo, o cara que ia fazer o vídeo para o making off e duas produtoras. Era só isso. Só que a primeira dificuldade é quando você chega e fala assim, tira a roupa. Você não conhece aquelas pessoas, né? Você não conhece aquelas pessoas. Então, você vai ter que tirar a roupa e ficar lá peladão ali com eles, né? E as fotos, essa primeira revista durou 2 dias. 2 dias daquele jeito, entendeu? Então, assim, e são ambientes diferentes. Às vezes você vai fazer dentro do mar, às vezes você vai fazer na areia, às vezes você vai fazer encostado na pedra, às vezes você vai fazer perto de uma fogueira, como foi a primeira revista minha, entendeu? E eu também fiz até em Cachoeira, que estava ali perto ali. Então, por isso foi 2 dias. E fora os mosquitos me picando, acho que foi a pior coisa que tem. Então, você com água gelada, mosquito picando, ainda você está tendo que ficar duro, é difícil. Mas eu superei tudo e valeu a pena e foi um sucesso. Posar para as revistas te trouxe o que além da questão financeira? Te deu fama? Te abriu oportunidades de trabalho? Que tipo de reconhecimento trouxe para você? Bom, eu costumo falar aqui nas minhas entrevistas, até mesmo na minha trajetória de carreira, que a revista G Magazine abriu bastante portas, né? Foi, assim, uma mudança na minha vida profissional, né? Que mesmo eu estando participando de um reality show de nível nacional, a revista me deu mais, assim, notoriedade no país, em termos de reconhecimento, das pessoas quererem ver e conhecer mais o meu trabalho, foi através da revista, né? E através disso eu participei de vários outros trabalhos e até mesmo de programas de TV, né? Então a revista foi uma mudança de águas, né? Na minha carreira profissional. E aí, Bruno, estava vendo aqui, me corrija se eu estiver errado, você então embarcou no desafio da Grande Conquista há pouco tempo, foi isso? Sim, foi o meu segundo reality show, a Grande Conquista 2 da Record, o ano passado. Foi uma experiência incrível, mas muito desafiadora, onde eu passei frio, passei fome, né? E tive muitos contratempos lá dentro, né? Porque a gente brigava lá, a gente não, né? Porque eu fui mais apaziguador, eu fui mais tranquilo, eu fui com essa proposta e eu acho que não foi uma estratégia muito boa, porque quando eu saí daqui, a minha mãe mesmo me falou, assim, Bruno, vai com mais tranquilidade, não briga com ninguém não. E assim eu fiz, mas não foi uma boa estratégia. Acho que se eu tivesse brigado mais e dado mais polêmica lá dentro, eu teria ficado mais tempo, né? Mas foi uma experiência incrível, foram 100 pessoas que entraram para esse reality show, né? Cada um divididos em casas diferentes, laranja, azul e verde. Eu era da azul. E nessa dinâmica, né? Até o meados do programa, a gente subiria para a mansão, né? E lá aconteceria as convivências até o final do programa. Mas eu tive ali na primeira dinâmica do programa, né? Que você estaria ali com pessoas, com pouquíssimas camas e muitas pessoas dentro. Acho que eram 7 camas para 32 pessoas na minha casa, era tudo racionado e eram camas de solteiro, não tinha cama de casal.
e era cama de... E era... Toda a comida era muito racionada, né? E eu que treino muito musculação, tenho uma alimentação um pouco até a mais para nutrir tudo que eu necessito durante o dia a dia, então eu sofri muito, né? E aí eu cheguei até a comer resto de pessoas, de pessoas lá que não comia certas coisas, tinha frescurinha para comer, eu ia lá e comia para poder suprir as minhas necessidades diárias. Mas foi muito bom, entendeu? Eu fiz um contato muito legal com o pessoal da produção da Record e ficou um gostinho, quem sabe, de mais uma oportunidade de estar em um reality show aí com eles ou em outro, que é a minha vontade. A minha vontade é de ter mais esse desafio, né? Porque eu adoro desafios e gostaria, dentro da minha carreira artística e profissional também, de estar participando de mais um reality show aí, e de um reality show de repercussão nacional. Eu ia te falar isso, né? Se eu não me engano, em 2022, o Thiago Piquilo fez uma harmonização e, né, foi um grande noticiário da época que entrou na Fazenda. Então, o Bruno também tá aí esperando um convite, né? Já tem história para contar, né, Bruno? Mexer com fazenda é comigo mesmo, entendeu? Eu já sou nascido e criado ali, aqui já tenho essa experiência com animais de fazenda, adoro rodeio, adoro estar nesse ambiente de rodeio, né? Eu sempre vou nessas festas de rodeio sertanejo, então eu gosto muito dessa vida agro, dessa vida simples, de estar em contato com animais. Então, assim, se chegar o convite para mim, vai ser de grande benefício para mim. Eu acho que vai ser uma grande parceria, né, entre eu e a Record, a Fazenda, e vai ser um grande desafio e uma realização de um sonho. Eu gostaria, sim, de participar desse reality show, mas vou entrar para poder ganhar. Porque aqui eu só... Se for para participar igual muitos fazem, eu não quero, não. Eu quero entrar para poder ganhar. E aí, se pintar um convite, a gente vai ter um Bruno mais sangue nos olhos, então. Mas, como o pessoal brinca, fogo no parquinho. Com certeza. No caso da Fazenda, fogo no feno, né? Porque eu vou entrar... Porque, assim, eu sou assim, 880, eu não gosto de nada para depois. Eu sou um cara politicamente correto, gosto das coisas corretas, detesto falsidade, entendeu? Trago minha índole de homem, de honestidade, e adoro desafios, adoro praticar esporte, treino musculação todos os dias. Isso tudo me beneficia para as provas que o programa tem, né, que o reality show oferece. E esse contato com os animais assim, é gratificante, eu adoro isso, entendeu? E também por eu ter uma história, né, dentro de um concurso de mais de 10 anos, né, que é o concurso de Miss e Mister Rodeio Brasil, né, que acontece em Barretos todos os anos, e em 2021 eu fui o grande vencedor desse concurso, o Mister Rodeio Brasil, que representa, né, a trajetória de um peão e a beleza masculina, né? Então, assim, eu tenho todo um parâmetro para poder estar envolvido, principalmente no reality show A Fazenda da Record. Só me convidar que eu vou. E, Bruno, então a gente caminhando aqui para o fim, então o cara que está aqui te assistindo, viu que você é um cara que se cuida, viu que você tinha uma curiosidade lá para fazer a harmonização, sanou a curiosidade, fez, ficou satisfeito. Então, para a gente fechar, valeu a pena a harmonização? Valeu demais, viu? Valeu demais. E eu não falo só muito por mim, não, sabe? Para quem experimentou e viu, gostou. E eu pretendo também, né? Eu entrei nessa fase aí que todo mundo está entrando agora, recentemente, também a pedido de fãs, né? Não posso deixar de falar que eu tenho privacy. Eu não sou um criador de conteúdos assim muito firmemente, mas eu tenho meu privacy. Quem quer ver o Bruno Canaan atualizado nos tempos de hoje, em comparação da revista, consegue ver lá. E eu estou recebendo muitas de pessoas querendo ver como que ficou o resultado.
E em breve eu vou estar publicando lá para as pessoas que querem e que conhecem já o Bruno Canaã da revista, ou que já viu mesmo, até no Prisma atual, para ver como é que vai estar pós o procedimento, entendeu? E eu tenho certeza que a pessoa que for ver, vai ver bastante diferença, porque realmente ficou mais volumoso na circunferência. E antes mesmo de acabar, pedir a todos, né, que estão vendo a live, e todos que estão aqui compartilhando com esse novo procedimento que faz a diferença na vida do homem, é você que quer também me seguir, me segue lá no meu Instagram, @BrunoCanaã Oficial, que lá tem muito entretenimento, tem muitos vídeos legais, tem todo o meu trabalho artístico e também está todo lá publicado a minha harmonização peniana. E para quem tiver dúvidas e quiser mais algum toque, até mesmo um incentivo para você que ainda tem essa dúvida, tem esse sentimento ainda de preconceito, ou acha que não deve, eu posso te ajudar você a sanar suas dúvidas e quem sabe você fazer esse procedimento que tenho certeza que vai fazer bem para você e bem para sua autoestima. Uau!